No nosso vídeo de hoje quero falar sobre essa posição onde o presidente Fábio Mota confirmou, que teremos novidades, se não for nessa janela ou na outra para a Série A do Brasileirão, que é jogador pelas beiradas, ponta direita, ponta esquerda, principalmente na ponta esquerda, onde vejo sim a necessidade do Vitória a se preocupar até o começo da Série A. E o nome que já foi procurado pelo Vitória nesse ano, segundo informações do Jorge Nicola, ao final da temporada, depois de deixar o Criciúma, é o atacante Fabinho. Você lembra dele? Aquele mesmo. Teve passagem também pelo Vitória na temporada de 2021, 14 jogos, com 2 gols marcados e 1 assistência. O Fabinho que, segundo o Nicola, houve sim uma sondagem do América, do Vitória, se eu não estiver enganado agora, acho que foi do Ceará também, ao final do ano passado, de clubes do futebol japonês, mas ele acabou fechando com o América. Nesse Campeonato Mineiro, eu soma até aqui 8 partidas com 1 gol marcado e 1 assistência. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Fabinho nesse campeonato estadual, segundo o site SofaScore, tendo uma média boa de 7.13, geralmente fazendo mais essa função pela ponta direita. Um jogador que pode atuar na ponta direita, na ponta esquerda, para a Série A. Acho que não seria um nome de extremo destaque para ser titular, mas é uma boa opção. Tem um contrato no América até dezembro de 2025, tem só 24 anos de idade, pode fazer uma função como um ponta direita ou até mesmo como um segundo atacante. Pelo Criciúma no ano passado, realizou 44 jogos com 11 gols marcados e 2 assistências. Houve interesse também do Criciúma em renovar com o atleta, acabou não avançando. Ele tinha contrato só de empréstimo, ainda pertencia ao Atlético Paranaense. Nesse ano ficou 100% livre e acabou fechando com o América. O Fabinho, que é revelado nas categorias de base do São Paulo, surge ali em meados de 2019, passa também no Atlético Paranaense em 2020, Chapecoense e no Vitória em 2021. CRB vai bem na Série B de 2022, marcou 8 gols naquela ocasião e conseguiu o acesso também pelo Criciúma no ano passado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Fabinho, esse jogador que acabou participando do rebaixamento em 2021, era mais reserva do que titular naquela Série B. Não vejo ele como um jogador muito melhor do que o Yuri Castilho, ou que o Eric Castilho, ou que o Matheus Gonçalves, mas é uma opção, que tá aí outro também jogador ex-Vitória que está jogando pelo América Mineiro. Pode deixar o seu palpite sobre essas posições e qual seria a sua indicação. O nosso vídeo também de hoje para falar sobre a declaração do executivo de futebol do Vitória, ou diretor de futebol, o Ítalo Rodrigues. Em entrevista ao BN ou Bahia Notícias, o diretor de futebol garantiu o seguinte, abre aspas, eu nunca falo em nome nem quantidade, porque sempre friso isso, principalmente nessa era da comunicação onde a gente é refém do que a gente fala. Estamos monitorando sim. Tem aí 3 ou 4 atletas do Nova Iguaçu que estamos monitorando. A gente vê como destaque e oportunidade. Fecha aspas, foi o que declarou o Ítalo Rodrigues. Um abraço também para o pessoal do portal Bahia Notícias. Então fica aquele questionamento. Ele não citou nomes, mas quais são os bons jogadores desse elenco do Nova Iguaçu, que vem conseguindo surpreender todo o Brasil, não só no Campeonato Carioca, sendo repercussão nacional, eliminando o Vasco da Gama, onde o Vasco não conseguiu jogar bem em nenhum momento dos 2 jogos, Vi algumas análises também, apesar de não ter assistido a partida, o Vasco foi dominado, pelo Nova Iguaçu, no primeiro jogo, no jogo da volta também, foi um time refém, o Nova Iguaçu fez 1-0 já no finalzinho do segundo jogo, após também ter sofrido um empate já no último lance da partida, em 2 jogos do Maracanã, enfim, um cenário, um enredo de fato de filme, nesse começo de ano do Nova Iguaçu. Então eu quero trazer aqui para vocês, na minha opinião, qual seria o melhor jogador para esse elenco do Vitória do Nova Iguaçu. Sendo direto e franco aqui com vocês, tem 3 jogadores que me chamaram a atenção. Primeiro deles, o meio-campista Iago. O Iago é jovem, tem só 22 anos de idade, pertence ao Fluminense e só está emprestado ao Nova Iguaçu nesse campeonato carioca. Até o presente momento, o Iago, que pode fazer essa função mais centralizada, marcou 3 gols e deu 3 assistências na temporada, sendo 2 gols na Copa do Brasil e 1 também no Campeonato Carioca. Dos seus 12 jogos realizados, todos eles como titular, o Iago, que já participou também do elenco do Náutico na temporada passada, acabou sendo emprestado pelo Fluminense, mas não estreou no elenco de cima. No Fluminense também, mesmo com bom destaque no Sub-20, no Sub-17, ali meados de 2018, 2020, 2021, ele nunca recebeu nenhuma chance
no time profissional do Flu, quem sabe nessa temporada seja uma alternativa, mas para o elenco do Vitória, vejo como uma aposta, tá? Não consigo enxergar, apesar de boas opções, atletas dando sopa no mercado, vem em boa fase, oportunidade, como frisou o Ítalo Rodrigues, nenhum desses jogadores seriam peça-chave no elenco do Vitória. O Vitória não pode fazer isso, até porque precisa para uma Série A trazer nomes cascudos e na composição do elenco você pode rodar garotos da base, jogadores com pouco espaço e outros destaques dos estaduais. Aí sim tudo bem, mas para chegar e ser uma solução, não. Mas enxergo sim o Iago como uma boa aposta. Só 22 anos de idade, 3 gols e 3 assistências, ele que é um meia, tá? Até para vocês terem uma noção melhor, né, sobre esse elenco do Nova Iguaçu, vou deixar aqui para vocês, segundo o SofaScore, os jogadores do campeonato carioca que tem a nota média maior. Segundo o SofaScore nessa temporada, aparece na primeira colocação Bill, depois o Carlinhos, Fabrício Goleiro, Iago Meia, que eu acabei de falar, Maicon, Albert, Maxwell e o Caio Tenório. Tá? O outro jogador também que eu enxergo aí com um bom potencial é o Bill, camisa 10 do Nova Iguaçu, 24 anos de idade, 6 gols e 5 assistências em 14 jogos até o presente momento. Ele que faz uma função como um ala esquerdo, ponta esquerda, já jogou ali como meia esquerda também, uma posição que eu vejo sim como necessária. Vitória trazer alguns reforços para a Série A do Brasileirão. O Bill também pode jogar pelo meio, né? Então um jogador bastante versátil nesse quesito, trazendo essa bola para dentro, 1,75 m de altura, ele que é destro e dos seus 6 gols anotados na temporada, marcou um gol contra o Vasco nesta eliminação, participando de 88 minutos, também já marcou gols contra o Bangu, Itabuna na Copa do Brasil, 2 contra o Volta Redonda também, e agora por último contra o Vasco da Gama. O Bill que já tem uma experiência no futebol europeu, onde passou no Dnipro do futebol ucraniano, na última temporada em 7 jogos, também participou lá na Ucrânia pelo próprio Dnipro, na temporada 2020-2021. Um futebol também da Letônia, bem alternativo, né? Em 2022 pelo Rigas. 9 jogos, 1 gol marcado e uma assistência. O Bill é revelado pelo Flamengo, onde começa nas categorias de base em meados de 2015. No elenco profissional realizou 2 jogos em 2019 com uma assistência. É repassado à Ponte Preta naquele mesmo ano, volta em 2020 ao Flamengo, mais 2 jogos e 1 gol, e é repassado ao CRB quando disputa a Série B e marca 4 gols, além de 2 assistências em 32 aparições. Depois da sua passagem no Dnipro, ele volta ao Brasil pelo Sport, Inter de Limeira, Sampaio Corrêa no final do ano passado, e agora este empréstimo ao Nova Iguaçu ainda tem contrato com o clube ucraniano. Acho sim uma opção para a gente ficar de olho. Um outro atacante também do Nova Iguaçu, que é o artilheiro do time na temporada, é o Carlinhos. Até cheguei a comentar sobre ele aqui em nosso canal, né? O Carlinhos que, segundo informações do Jorge Nicola, o jogador tem só contrato até o final do Campeonato Carioca e já foi procurado por clubes do futebol asiático, além do Goiás e do Vasco da Gama, para a sequência do ano. O Carlinhos tem 27 anos, soma 9 gols e uma assistência em 13 partidas até o momento. É um jogador já mais velho, 1,95 m de altura, faz muito bem essa função como um pivô, girando para cima dos zagueiros, bate bem, enfim, engatou uma fase artilheira, de fato agora no Rio de Janeiro, revelado nas categorias de base do Corinthians, onde foi o artilheiro da Copinha em 2017, mas não conseguiu grande destaque no profissional. Rodou muito, Oeste, Novo Horizontino, Vila Nova, São Gaetano, Marcílio Dias, até pensou em parar